Perfeitamente. Bom dia ao Instituto de Apoio à Criança, aqui representado pela doutora Dulce Rocha, que é presidente do Instituto, e pelo Dr. Manuel Coutinho, que é secretário-geral. Antes de mais, agradeço a disponibilidade do Instituto de Apoio à Criança em contribuir para a nossa discussão em especialidade de um conjunto de projetos de lei que são do vosso conhecimento relativamente à residência alternada e, portanto, agradecer a vossa disponibilidade em querer participar ativamente, que muito nos honra nesta discussão. Portanto, a grelha de tempos creio que foi comunicada ao Instituto de Apoio à Criança, portanto, tem 15 minutos para uma intervenção inicial. Seguir-se-ão as perguntas das senhoras e dos senhores deputados, alguns aqui e outros por videoconferência, e depois uma exposição final, até 20 minutos, enfim, poderão usar o tempo que entenderem dentro desta grelha de tempos. E, portanto, se estivéssemos em condições, eu daria a palavra à doutora Dulce Rocha para fazer a intervenção inicial até 15 minutos. Muito obrigada, doutora, e tem a palavra. Muito obrigada. Eu é que agradeço, senhora deputada, e aos senhores deputados todos presentes. Nós de facto, pedimos esta audição e, por isso, agradecemos muito também a vossa disponibilidade para nos ouvir mais concretamente. Nós entendemos, na direção do Instituto, que não iríamos fazer uma análise exaustiva das diversas propostas de lei, que o mais indicado seria darmos a nossa posição, transmitirmos a nossa posição, esclarecendo por que razão nos parece que não é prudente, neste momento, adotar uma presunção relativamente à guarda alternada. A residência alternada é uma opção que já acarinho há muito tempo, a nível pessoal. Ainda não estava no Instituto de Apoio à Criança, era na altura vice-presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e foi com base numa proposta, não sei se o senhor deputado António Filipe provavelmente estaria, em 94, não sei, já lá vão muitos anos, mas o que eu até trouxe aqui a proposta de lei, que na altura não foi aprovada. Era Ministro da Justiça o senhor doutor... não era Ministro da Justiça, era deputado também o senhor doutor Vera Jardim, que mais tarde foi Ministro da Justiça, e na altura achou que ainda não havia condições para, por exemplo, alterar a designação de poder paternal para responsabilidades parentais. Na altura não se atendeu à nossa proposta de mencionar a residência alternada como um dos regimes que poderiam ser fixados nos tribunais de família. Ainda nem sequer tinha havido nessa altura a junção entre os tribunais de família e dos tribunais de menores. Portanto, considero-me até, a nível pessoal, uma precursora da ideia da residência alternada. Agora, o que nos parece, agora falando na instituição, é que é uma mudança que tem riscos, porque estes processos de regulação das responsabilidades parentais são processos de jurisdição voluntária, em que primacialmente devemos centrar-nos no interesse da criança, e que esses próprios processos, a sua natureza, apela a uma análise casuística das situações. Não ignoramos que pessoas com um estatuto económico ou social mais elevado, da média alta burguesia, dos nossos professores universitários, nossos advogados, engenheiros, enfim, que convivem, quando há respeito mútuo, quando há cooperação, convivem bem com a ideia da residência alternada. Agora, essa não é a nossa realidade sociológica, quando nos dizem, porque a realidade sociológica é diferente. Não, mas nós também temos muitas mulheres do bairro Pada Cruz e do bairro da Boa Vista
que as conheci muitas no meu Tribunal de Menores, que se levantavam às 4 da manhã para ir fazer as limpezas nos centros comerciais e nas estações de metro e de comboio, e que depois de fazerem as limpezas ainda iam levantar os seus filhos para iam levá-los ao infantário e à escola. Eu não estou a ver que depois de uma separação estas mulheres convivam bem com uma residência alternada. Elas vão ficar mais pobres. E outra questão. Estas situações de residências alternadas, a maioria dos casos em que há acordo, em que há divórcios por mútuo consentimento, conseguem-se acordos logo na conservatória. Os processos só nos chegam a tribunal, chegavam, porque já lá não estou há uns tempos, mas quer dizer, só nos chegavam a tribunal para ver se havia algum problema. Portanto, as pessoas que estão de acordo utilizam imenso e cada vez mais, progressivamente, a residência alternada, que é o que é desejável, o que comprova a tal evolução sociológica dos pais terem consciência que devem estar mais presentes na vida dos filhos, mas, como digo, quando as pessoas conseguem respeitar-se, quando conseguem cooperar, quando têm modelos de educação semelhantes. Agora, nas situações de conflito, tem-se verificado, a vida tem vindo a demonstrar que nas situações de grande conflito, e que muitas vezes são provocadas até por situações de violência que as pessoas tentam esconder, as pessoas tentam sempre esconder isso. Não pensem que é fácil as pessoas abrirem-se e dizerem o meu marido batia-me a toda a hora. Não, isso é um mito. Nós só sabemos de uma pequena parte. A maior parte das mulheres não se queixa. Houve um inquérito recente, um inquérito de vitimação, um estudo baseado num inquérito de vitimação em Espanha, e em breve teremos os resultados de um inquérito do mesmo tipo que está a ser feito pela Polícia Judiciária relativamente aos 10 últimos anos. Nos casos de homicídio, cerca de 80% das mulheres não se queixou por violência doméstica, apesar dela ter existido. Portanto, quando essa situação é levantada, é porque há qualquer coisa e deve ser averiguado. E, num caso de presunção, temo que as decisões provisórias não sejam favoráveis às vítimas. Agora, o que me parece é que nós não podemos continuar eternamente a falar nos estudos que são feitos em Espanha e nos estudos que são feitos nos Estados Unidos e na Austrália, e que na Austrália até se optou pelo regime preferencial, e que agora os estudos vieram demonstrar que não foram favoráveis às vítimas de violência, e agora já estão a pensar mudar a lei. Nós também temos instituições capazes, competentes. Temos o Instituto, o ISCTE, temos o Instituto de Ciências Sociais, temos a Universidade do Minho, com uma tradição já nas suas pesquisas e nos estudos que faz. Por que não tentar fazer um estudo como têm feito nos outros países? Em França, por exemplo, quando se propôs esta possibilidade de opção pela Guarda Conjunta, e que foi aprovada com 2 ou 3 artigos, a propósito do Ano Internacional da Família, porque não? Mas esta foi baseada num estudo que tinha sido divulgado 10 anos antes em França. Porque não nos dispomos nós também a fazer um estudo amplo, interdisciplinar e com universidades que de certeza que estariam dispostos a fazer
a fazer esse estudo, em que fosse visto o que é que os jovens adultos que passaram pela guarda alternada, o que é que pensam, se foram consultados, se sentiam confortáveis, se teriam optado, se tivessem tido essa possibilidade, se tivessem sido ouvidos, teriam optado por essa modalidade de regime de residência alternada, porque não fazemos nós esse estudo. O que é que o Instituto, o que é que nós na direção temos vindo a discutir? É que deveríamos aproveitar esta discussão para mencionar expressamente na lei a possibilidade da residência alternada, que não se fala nela, não é? Desta vez sairia uma redação desta comissão no sentido de mencionar essa possibilidade expressamente, mas seríamos prudentes e, com base na realidade que temos, que ainda aponta para muita violência escondida, para muita... sabemos que a pobreza, há um acelerador de pobreza agora com o Covid, ainda vai ser mais notório isso. Vai haver, eu não sei se a desigualdade é estrutural, o Sr. Deputado António Filipe também de certeza pensará assim, mas sabemos que podemos acabar com isso. Nós podemos acabar com a pobreza, se forem tomadas medidas. O que é certo é que, enquanto ela existir, não vamos aprovar uma legislação que tem essa potencialidade de agravar conflitos e de agravar as desigualdades, que já são muitas. E, portanto, a nossa proposta era no sentido de ser feito um estudo para nós sabermos com que realidade estamos a lidar, como pensam os destinatários, ou como pensam aqueles que foram destinatários das responsabilidades parentais, para podermos agora ver o que é que fazemos com base na nossa realidade, e basearmos as alterações legislativas em estudos sociológicos fortes. E a tal menção expressa na lei da opção, mas continuando a ideia de que esse regime só é possível se houver acordo, como, aliás, é o que propõe o Conselho da Europa, ao contrário do que tenho ouvido. Quer dizer, o Conselho da Europa, a Comissão para a Igualdade, a Comissão contra a Discriminação, a Comissão para a Igualdade, pressupõe sempre que aliás, a proposta do Conselho da Europa é parecida com aquela que nós fizemos em 94. É no sentido que seja mencionada essa opção, essa possibilidade, mas sempre falando no consenso. Aliás, eu tenho aqui, os senhores deputados de certeza que a têm também, não é? Foi proposta há relativamente pouco tempo, em 2015, mas continua sempre mencionando a questão do consenso e do acordo entre os pais. Para já, creio que seria isto, ainda não tenho bem, talvez já. Não. Tem 2 minutos e 15 segundos, se o Sr. Manuel Coutinho quiser usar a palavra, tem a palavra. Eu gostava aqui de dizer que, na sequência que disse a doutora Dulce Rocha, a doutora Dulce Rocha é uma das pessoas mais experientes nestas áreas dos direitos das crianças, não só por ter sido muitos anos magistrada, mas porque ainda não estava no Instituto da Criança e agora é presidente, já defendia esta questão da guarda alternada e das responsabilidades parentais partilhadas. Portanto, é uma ideia que, no fundo, a doutora Dulce Rocha sempre defendeu. O Instituto também defende esta ideia da guarda partilhada e que a guarda deve constar também na lei. O que nos preocupa é a presunção, é pensarmos que, à partida, esta guarda é sempre a melhor para todos. Eu trabalho na área da saúde mental, trabalho com famílias e as famílias têm uma grande complexidade. E às vezes nem as próprias famílias
sabem o que é melhor para elas, nem muitas vezes sabem o que é a guarda partilhada. Se calhar era bom que fossem também informadas disso, porque nós temos que defender as crianças e perceber que os tribunais, quando não há acordo, como disse a doutora Dulce, as famílias que acordam ter a guarda partilhada, têm-na. Aquelas que têm dificuldade devem recorrer ao tribunal e o tribunal deve assessorar-se de técnicos de saúde mental ou de terapia familiar para perceberem claramente o que é que naquele momento é melhor para aquela família, qual o regime que deve ser aplicado. Se for a guarda partilhada, sê-lo-á. Se não for, não será. Mas as crianças têm o direito de ver diminuída a tensão que existe entre as famílias. É que, por vezes, nós, os crescidos, tomamos decisões em nome das crianças, muitas vezes até ouvimos as crianças, mas não levamos em consideração aquilo que a criança diz, porque os adultos, o que dizem, prevalece sempre sobre as crianças, e isso é importante para que não venhamos mais tarde a prejudicar crianças, atribuindo a guarda A ou B, só porque nos pareceu melhor. E isto não pode ser assim. Temos de ouvir as famílias claramente e com técnicos especializados. E também subscrevendo esta ideia de um estudo a nível nacional com portugueses e não importarmos estudos, porque há estudos a provar A, há estudos a provar B. Mas precisamos de estudos em Portugal. Muito obrigada pelo vosso contributo. Eu passaria então à ronda dos grupos parlamentares e da Sra. Deputada não inscrita, por ordem decrescente, e portanto dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues pelo grupo parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada, 4 minutos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Quero cumprimentar a Sra. Procuradora Dulce Rocha e também o Dr. Manuel Coutinho, agradecendo a vossa disponibilidade para partilharem connosco a vossa visão, e julgo que terei também a oportunidade de, relativamente àquela que é a proposta que o Partido Socialista apresentou, vos tranquilizar, uma vez que não preconizamos nenhuma presunção, porque isso seria, ou teria uma elevada probabilidade de colocar em crise o superior interesse da criança. E, portanto, a proposta que o Partido Socialista apresentou assenta, por um lado, na ideia de que as responsabilidades parentais o seu exercício está vinculado ao interesse dos filhos e não ao interesse dos pais, que a regulação das responsabilidades parentais corresponde a um direito fundamental da criança, que tem direito a ver o exercício dessas responsabilidades regulado, e que o principal critério orientador das soluções a que se venham a chegar terá de ser o seu superior interesse, não poderá ser outro. Agora, reconhecemos que há a necessidade de impulsionar a opção pela residência alternada, sempre que haja condições para tal e que isso corresponda ao superior interesse da criança. E pensamos também que há necessidade de obstar às situações em que a residência alternada não se concretiza por oposição de um dos progenitores cujo fundamento é apenas o de causar dano ao outro progenitor. E essas situações só podem ser ultrapassadas depois de uma avaliação que naturalmente caberá, em caso de conflito, ao Tribunal fazer. O vosso parecer, aliás, é muito elucidativo sobre todos os meios e diligências de que o Tribunal se pode socorrer para fazer essa avaliação, mas queria, portanto, tranquilizar-vos relativamente àquilo que é a proposta do Partido Socialista. E, portanto, relativamente à questão da presunção, julgo que, se depois tiverem a oportunidade de reler a nossa proposta, compreenderão aquilo que disse. Queria, no entanto, uma das questões que gostaria de vos colocar é relativamente à questão do regime provisório. Porque, se eu bem entendi, aceita-se que na fixação do regime provisório seja atribuída
a guarda a um dos progenitores e a residência exclusiva da criança com esse progenitor, porque se entende que há um conjunto de riscos que não estão avaliados para se poder seguir para uma residência alternada. Mas o perigo, se o agressor for, por acaso, aquele a quem é atribuída a guarda, e também há mães agressoras. Sim, sem dúvida. Também há mães agressoras. O risco em que a criança incorre é o mesmo. E, portanto, eu gostaria que pudessem fundamentar um pouco mais este receio com o regime provisório, uma vez que, na nossa opinião, esse receio se mantém. E queria só, para terminar também, há aqui uma afirmação e uma preocupação legítima da Sra. Procuradora relativamente à pobreza, mas a longa experiência que eu tenho em matéria da infância diz-me que a incapacidade e a incompetência parental, porque são coisas diferentes, é transversal. Por exemplo, no caso da doença mental, em todas as classes, se quisermos, famílias de todos os recursos sociais e económicos, nós enfrentamos esse tipo de questão. E a pobreza não é uma situação de perigo, é uma situação de riscos que, de facto, se não tiver fatores de proteção, pode redundar em situações de perigo. Mas eu perguntar-lhes-ia se não concordam que os pobres estão mais expostos à avaliação das redes e dos serviços sociais e que, por isso, não temos elementos para dizer que há uma maior preponderância de maus tratos em famílias de baixos rendimentos, porque não temos estudos que nos permitam dizer isso. E, portanto, eu tenho algumas reservas a esta associação que pode fazer-se entre pobreza e maus tratos, porque aquilo que conheço diz-me que não é exatamente assim. Portanto, provavelmente fui eu que entendi mal. Sim. E, portanto, pedia-lhe também que explicasse. Obrigada, Sra. Deputada. Pela tolerância, Sra. Coordenadora. Muito obrigada. E eu passo então a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, que está connosco em videoconferência. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento a Sra. Procuradora Dulce Rocha. É sempre um gosto ouvi-la pelas palavras sensatas, conhecedoras e avisadas que impregna sempre nestas temáticas das crianças. Cumprimento também o Sr. Dr. Manuel Coutinho, que também é sempre um gosto ouvir. Partilho, de resto, o Grupo Parlamentar do PSD partilha as preocupações que foram explicitadas na intervenção que fizeram, designadamente no que concerne ao estabelecimento de uma presunção, e eu acrescento não só a presunção, porque todos nós conhecemos as consequências jurídicas do estabelecimento de uma presunção, designadamente uma presunção iuris tanto, que terá que ser depois elidida com todas as consequências da própria tramitação processual e do aumento do conflito para a elisão dessa própria presunção, e que gostaria que se pronunciassem sobre isso, até para esclarecer bem o grupo de trabalho sobre o que é preciso, em termos de tramitação processual, fazer para elidir uma presunção, mas mesmo que não seja uma presunção, se for um regime preferencial, que também terá que ser elidido, ou um princípio, portanto, ou seja, a partir do momento que se estabelece qualquer prevalência, qualquer privilégio relativamente a um regime, esse privilégio, esse regime terá que ser derrogado, e a parte contrária, a parte que tenha interesse em fazer elidir essa presunção, terá, desde logo, que carregar para os autos uma série de propostas e de provas, no sentido de explicar ao decisor, ao juiz, que esse regime não deve ser ali aplicado, portanto, e que gostava também que explicassem sobre o conflito que logo desde o início isto traz ao próprio processo, porque é disso que estamos a falar, como referem muito bem, não estamos a falar do caso, nos casos de acordo, porque quando é acordo não tem problema nenhum, as partes podem fixar aquilo que muito bem entendem, estamos a falar de casos em que não há acordo. Portanto, estamos aqui a falar também da alteração ao artigo 1906 do Código Civil. Gostava também que se pronunciassem, e ouvi com muita atenção, e revejo na esmagadora maioria do que disseram, de resto a proposta do PSD vai ao encontro do que disseram, com exceção da questão da falta de acordo
para ser necessário, acordo ou consenso, para ser necessária a fixação de um regime provisório. Todos nós sabemos que presentemente os tribunais já aplicam, sempre que entendem que estão cumpridas as condições necessárias para isso, a residência alternada, mesmo que as partes não concordem, logo não acordem com isso. Portanto, apesar de não estar expressamente mencionado na lei, isso já acontece na realidade e na prática dos nossos tribunais. Portanto, daí, no sentido também de dar um reforço que se percebe aos sinais dos tempos e para que, enfim, sejam também afastadas outro tipo de situações que também nos preocupam muitas vezes, o querer afastar um dos progenitores dos próprios da educação das crianças, às vezes, porque muitas vezes as pessoas divorciam-se e o conflito ainda é muito grande e não percebem que se divorciam o homem e a mulher, mas que não se podem nunca divorciar dos filhos, e portanto aí entendemos que também poderá ser importante que num caso em que haja condições objetivas para que a segurança e o salutar harmonioso das crianças esteja assegurado, que mesmo sem acordo possa ser estabelecido essa residência alternada à semelhança daquilo que hoje já é prática nos nossos tribunais. Mas gostava que se pronunciassem sobre a questão da fixação provisória, que não preciso explicar a tramitação porque a conhecem, ou seja, é um processo de jurisdição voluntária, não é necessário a constituição de advogado, as partes sem quaisquer elementos nos autos são perante um juiz e esse juiz sem quaisquer elementos, na esmagadora maioria das vezes, terá que decidir qual vai ser a vida daquela criança ou das crianças que aquele casal tem, daí para a frente, e que até que seja depois fixado o regime definitivo, sendo que nestas matérias nunca há regimes definitivos, não há caso julgado, e ainda muito bem, e ainda bem, porque sempre que haja questões supervenientes, o regime poderá ser alterado. Mas enquanto não é alterado, e sempre que estas questões se colocam, demora tempo e a criança, qualquer que seja, por mais um segundo, um minuto, que seja numa casa, num lar que lhe é desfavorável, que lhe é hostil, onde não está segura, confortável e feliz, é uma eternidade. Portanto, e isso preocupa-nos muito. Conhecendo a realidade da tramitação adjetiva, da tramitação processual, a realidade da prática dos nossos tribunais, preocupa-nos muito estas questões da regulação provisória. Porque depois, na regulação definitiva, a questão não se coloca, porque se não há acordo, e se não chegaram a acordo em sede de audição técnica especializada ou de mediação, o juiz, para decidir, vai ter que fazer um julgamento. Portanto, são arroladas testemunhas, são ouvidas as próprias técnicas e, por isso, aí já há elementos nos autos para que, enfim, com as certezas que qualquer decisão jurídica tenha, poder decidir. Já me alonguei no tempo, para já. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Ultrapassei o tempo. Muito obrigada. Um pouco, mas estamos a ser tolerantes e esse é o espírito também deste grupo de trabalho. Eu dou então a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada. Já está, ok. Obrigada. Bem, muito obrigada pela vossa presença, pelos contributos que trazem e pela análise a toda esta situação e aos projetos que estão em cima da mesa e, portanto, esta alteração legislativa que se está aqui a preparar. Eu devo dizer que o Bloco de Esquerda também compreende aquilo que é a dificuldade de, em processos de jurisdição voluntária, se optar, se chame-se presunção ou não, de alguma forma, e reconhecemos no projeto do Bloco de Esquerda com uma outra redação, mas na verdade acaba por ser ou presunção ou um regime preferencial, acaba por se dar uma indicação ao juiz que é aquela a base da qual deve partir, que é aquela a regra da qual deve partir. E compreendemos essa dificuldade em processos de jurisdição voluntária que, de facto, privilegiam aquilo que é a decisão casuística, caso a caso, porque o interesse de uma criança não é necessariamente o interesse da outra criança e por aí fora. E, portanto, precisamente, reconhecemos que isto tem que ser analisado caso a caso. É retirar um pouco
quase ou totalmente a latitude que os juízes têm para fazer esse trabalho de recolha de toda a informação e para tomarem a decisão em relação face a esses factos, a esses conhecimentos, a essas provas que recolhem, porque já sabem que à partida será, enfim, será aquela via. Por isso, o Bloco de Esquerda tentou ir reconhecendo que nas situações ideais, que efetivamente consideramos que o ideal para a criança é que mantenha uma relação de proximidade e de contacto privilegiado com os dois progenitores e, portanto, consideramos que como princípio ideal teórico a residência alternada seria a melhor solução. Também temos consciência de, enfim, de que estas situações que chegam a tribunal são situações em que não há acordo e, portanto, normalmente em que há conflito, e também temos consciência da realidade em que vivemos. E a realidade em que vivemos mostra-nos que muitos destes casos têm situações de violência, ou as crianças são utilizadas como instrumentos de arremesso entre progenitores, ou até e que chegam a situações mais graves. Nós temos vários exemplos disto, uns mais antigos, outros mais recentes. Temos exemplos de como, por exemplo, em situações em que crianças morreram, que foram assassinadas por um dos progenitores e que nos processos se pode ler claramente que o progenitor dizia se eu não fico com a menina, vocês também não ficam, e portanto num claro uso da criança como instrumento de disputa, de arremesso para ferir a outra parte, e a verdade é que estas situações não têm sido acauteladas. A verdade é que esta criança morreu e, como ela, muitas outras. Uma criança de tenra idade. Precisamente em situação de regulação, em processo de regulação das responsabilidades parentais. Senhora Coordenadora, aquele tempo ali não está bem, pois não? Porque eu acho que estou a falar para aí há uns 2 minutos e pouco, mas... Obrigada pelo alerta. Ok. Já estava a ficar assustada. Mas pronto, por isso mesmo, e tendo em conta todas estas situações, tentámos que na proposta que entregámos, no projeto de lei do Bloco de Esquerda, fossem de alguma forma salvaguardadas estas situações. A lei já tem alguns instrumentos que prevêem salvaguardar situações de violência doméstica na regulação das responsabilidades parentais, mas a realidade nos tribunais é que ela nem sempre é tida em conta. Portanto, se por um lado temos que dar, impulsionar esta opção pela residência alternada, também temos que impulsionar, parece-nos a nós, ao Bloco de Esquerda, os cuidados acrescidos que deve haver quando há suspeita de algum tipo de violência, seja entre os membros do casal, seja em relação à criança. Porque a verdade é que as crianças morrem. E é que as crianças são maltratadas e as crianças vivem uma vida inteira, muitas vezes, de violência. E nós não podemos estar a legislar só para as situações ótimas. Essas, aliás, já estão salvaguardadas através dos processos que vão para a Conservatória do Registro Civil e que depois só são validadas pelo Tribunal, só vão para o Tribunal para serem validadas. O projeto do Bloco de Esquerda diz que o Tribunal deve decidir pelo modelo de residência alternada da criança quando, ponderadas todas as circunstâncias atendíveis, estas correspondam ao superior interesse da criança e, portanto, tentando, de facto, não beliscar aquilo que é o processo de jurisdição voluntária. E temos uma série de salvaguardas relativamente à violência doméstica
e violência doméstica, portanto, entre adultos ou contra crianças também, e, portanto, uma série de salvaguardas para isso que consideramos que devem ser tidas em conta pelo juiz e desenvolvidas antes de qualquer decisão. Aliás, de acordo com aquilo que o Grevio, vou já terminar, de acordo com aquilo que o Grevio propõe e que está plasmado também na Convenção de Istambul. Eu só queria terminar dizendo que, de facto, me parece importante a existência de um estudo, porque nós temos umas partes que dizem que a residência alternada não é aplicada pelos tribunais, temos outras partes também no terreno que dizem não, em todos os casos que eu conheço, os tribunais, essa já é o primeiro impulso, a primeira opção do juiz, a primeira proposta é a residência alternada. Depois temos uns casos que dizem que a residência alternada não é aplicada por recusa de um dos progenitores para causar dano ao outro. Noutros casos dizem que não, a recusa prende-se precisamente com situações de violência. Enfim, nós estamos a legislar, parece-me a mim, com base no diz que disse, e de facto compreendo perfeitamente a necessidade de haver um estudo para sabermos realmente, para termos dados concretos, para sabermos realmente sobre aquilo que estamos a legislar, não retirando a importância, evidentemente, daquilo que é o princípio, como comecei por dizer, da residência alternada enquanto princípio ideal para todas as crianças. Infelizmente sabemos que não vivemos num mundo ideal e, portanto, consideramos mesmo que as situações de violência têm que ser acauteladas. Muito obrigada, queria só Sra. perguntar, é a única pergunta que eu tenho, porque eu já tenho acompanhado as posições do IAC nestas matérias e, portanto, não tenho grandes questões a colocar. Só queria perguntar precisamente sobre estes dados, se da vossa percepção os tribunais nos processos de regulação de responsabilidades parentais tendem já a optar ou a sugerir como primeira opção a residência alternada, ou ainda estão de facto com aquela forma de agir que existia há uns anos, reconhecemos, baseada em estereótipos de género e que tendia a atribuir a guarda da criança, ou, neste caso, a residência da criança, apenas a um dos progenitores, nomeadamente a mãe. Temos partes que dizem isso e temos outras partes que dizem se isso era verdade há 10 ou 15 anos ou 20, e neste momento não é assim, essa realidade mudou. Qual é a vossa percepção e o conhecimento que têm sobre essa matéria? Obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-los, naturalmente. É sempre um gosto ouvir o Instituto de Apoio à Criança, particularmente neste processo sujetivo. Eu queria dizer que não foi a decisão do PCP de não apresentar nenhuma iniciativa legislativa, foi uma decisão consciente, porque tudo aquilo que temos ouvido e lido sobre este assunto leva-nos a considerar que toda a certeza daquilo que o Dr. Manuel Coutinho dizia há pouco. Não há que fugir a esta questão. Cada caso é um caso e que, como cada caso é um caso, tem que ser apreciado casuisticamente. E por isso temos muito receio da intervenção do legislador nesta matéria, ou seja, que por via do legislador, com a melhor das intenções, possa conduzir a efeitos perversos na aplicação da lei, na medida em que a formulação da lei não é inócua. Quer dizer, uma intervenção do legislador, nesta como noutras matérias, não é inócua. E nestes casos, enfim, de tudo o que temos ouvido, e esta questão não é nova, enfim, não é a primeira vez que esta questão é discutida na Assembleia da República, nós temos testemunhos de todo o tipo. Temos pessoas que nos defendem a residência alternada porque dizem que comigo resultou, foi ótimo. Ótimo, muito bem. O que significa que ela foi aplicada, que a lei a permitiu, e depois temos testemunhos absolutamente contrários, e portanto aqui cada caso é um caso. E eu tenho a ideia de que ninguém está à espera, mesmo quem defenda entusiasticamente a ideia da residência alternada, não está à espera que o legislador consagre uma presunção. Isso é uma fasquia colocada muito alto, mas estará à espera que haja uma orientação do legislador e que essa orientação do legislador não seja inócua, tenha algum efeito condicionador das decisões judiciais. Não é? Ou seja, uma opção clara do legislador por um regime preferencial.
que do nosso ponto de vista, é um risco muito grande que o legislador corra, ou seja, no momento em que se sabe que a lei atual permite a opção pela residência alternada, se o juiz considerar que isso corresponde ao superior interesse da criança, uma intervenção do legislador, para além disso, terá de ser considerada pelo aplicador da lei como que o legislador quis ir para além disso. E eventuais consequências negativas de uma decisão judicial pode escudar-se precisamente na decisão que o legislador tomou. E por isso é que nós temos... Claro. Há microfones já mais ligados. E por isso é que nós achamos que a formulação que venha a ser adotada na sequência deste processo legislativo, e nós que não apresentámos iniciativa nenhuma, mas, enfim, obviamente que procuremos contribuir para que a solução que se encontre seja a melhor possível, corre sempre o risco de vir fazer recair sobre uma opção legislativa decisões que depois, no futuro, se possa vir a considerar que, afinal, não foram as melhores para a defesa do superior interesse da criança. E tendo nós consciência de que isto é um processo que envolve muita coisa, muitas posições que são tomadas por convicções pessoais, por mais legítimas que sejam, e, portanto, não está em causa aqui nenhum juízo de valor sobre as opiniões que cada pessoa tenha sobre qual será o melhor regime. Simplesmente a nossa convicção é que o melhor regime terá de ser encontrado na solução concreta e não pode ser decidido a regra e esquadro por via de uma intervenção legislativa. E, portanto, os nossos cuidados são esses, que, de certa forma, creio que, pelo que pude ouvir e porque já sabia da posição do IAC, também têm essa preocupação. E, enfim, queria cumprimentá-los, naturalmente não tenho nenhuma questão, compreendo a posição do IAC e queria, enfim, cumprimentar e agradecer a vossa contribuição neste processo. Obrigada, Sr. Deputado António Filipe. E eu passo a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu gostaria de começar por cumprimentar a doutora Dulce Rocha e o Dr. Manuel Coutinho e felicitá-los não só por todo o trabalho que o IAC tem feito ao longo de todos estes anos, mas também, e aqui faço a minha prévia declaração de interesses, um cumprimento muito especial à doutora Dulce Rocha, quem conheço há vários anos e por quem tenho também um carinho muito especial e, portanto, não deixo também de o referir. Relativamente àquilo que têm sido as preocupações trazidas pelo IAC a este debate, não podemos deixar de referir que a proposta do PAN visa, de algum modo, salvaguardar aquilo que é um equilíbrio entre a necessidade de se mitigarem também algumas situações de litigância e pensamos que a guarda alternada poderá, em alguma medida, contribuir para uma maior cultura de partilha na vida diária dos filhos, de responsabilidade também e distribuição dessa responsabilidade e deveres que os pais também têm naquilo que é a participação na vida da criança, mas por outro lado também harmonizar esta preocupação, não só em matéria de igualdade de género, como também obviamente a participação na vida da criança, harmonizar esta preocupação com aquilo que possa ser um flagelo que ainda atinge o nosso país, infelizmente, e que não devemos de alguma forma minimizar ou menosprezar, que tem a ver com as circunstâncias em que possa haver contextos de violência, seja ela violência doméstica ou abuso infantil. Nesse sentido, a proposta do PAN, o que traz à colação é que o Tribunal deve privilegiar o modelo da residência alternada da criança com cada um dos progenitores, mas sempre que ponderadas todas as circunstâncias relevantes e que estas correspondam ao superior interesse da criança, tendo em conta vários critérios, como a idade, as suas próprias necessidades ou interesses, e exceptuamos claramente desta aplicação todos os casos em que se verifica a existência de processos que possam estar pendentes e não apenas as condenações, porque bem sabemos que muitas das vezes estes processos podem se arrastar ao longo de vários anos e que a prova também é muitas das vezes ela própria difícil de alcançar e, portanto, excepcionamos os casos em que se verifica negligência ou abuso infantil sobre a criança e também, obviamente, a aplicação judicial de medidas de afastamento ou decisão de condenação. Não podemos deixar de referir que neste momento, por via das mais recentes alterações legislativas, também já está de alguma forma salvaguardada esta questão a partir do momento em que passa a ser a tutela penal que decide o regime provisório aplicável ao invés de ser o Tribunal Cível, evitando assim que se perca a informação entre tribunais e que a criança possa não estar protegida.
De qualquer modo, parece-nos que as preocupações que trazem à colação, e conhecemos bem também a posição do IAC nesta matéria, são questões pertinentes que não devem deixar de ser descuradas. Não obstante esta posição, gostaríamos também de perceber da perspectiva do IAC se efetivamente consideram ou não que o modelo da residência alternada pode efetivamente contribuir para evitar situações de alienação parental, pois parece-nos que também não está aqui apenas em causa nesta questão poder haver diferenças entre os progenitores, mas também contribuirmos para uma maior cultura de participação dos pais na vida dos filhos, de partilha das suas responsabilidades, até para evitar que lá está que no futuro possam existir outro tipo de litígios ou de divergências entre os progenitores, e também se daquilo que é a vossa percepção do ponto de vista, quer dos casos que acompanham, não apenas em tribunal, como foi referido há pouco, mas também daquilo que possa chegar em termos de pedidos de apoio ao Instituto de Apoio à Criança, se existem casos em que já tenha sido aplicado o modelo da residência alternada e que daí possa ter advido alguma consequência positiva ou negativa, portanto se tem casuística que nos possam dar conhecimento, e se do ponto de vista da solução legislativa se concordam, nomeadamente com a proposta que trazemos aqui à colação, se consideram de facto que esta acautela o superior interesse da criança ou se há alterações em concreto que gostariam de propor. Pronto, são estas as questões que em suma gostaria de colocar e reforço mais uma vez o agradecimento que temos a dar ao Instituto de Apoio à Criança por todo o trabalho que ao longo destes anos tem feito e que tem contribuído para fazermos avançar também no nosso país a proteção e o reforço das crianças e jovens. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. E para terminarmos esta ronda dos grupos parlamentares, eu dou a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Tem 2 minutos, Sra. Deputada, força. Eu tenho oficialmente 2 minutos e uns extras, não é? Somos tolerantes, Sra. Deputada. Muito bem. Então, eu iria imediatamente iniciar por cumprimentar a delegação do IAC e referir de que eu efetivamente subscrevo integralmente todas as vossas inquietações relativamente à alteração legislativa. Isto porque, na minha ótica, não se pode legislar usando uma ótica de causalidades lineares, não é? De que isto vai dar origem a isto, isto vai dar origem a isto, isto vai dar origem a isto, não é? Porque nós nem a nossa existência individual é isto, não é? Muito menos, digamos, no que diz respeito à enorme heterogeneidade e as assimetrias que existem na nossa sociedade e, neste caso específico, nas nossas diferentes famílias, nem ignorar as especificidades, não é, de cada caso. E legislar com uma ótica universalista em relação ao que é o ideal, não é? Que é o ideal das famílias, do que é o ideal para a criança e omitir absolutamente que não existe universalidade nenhuma aí, é um ato, na minha ótica, de alguma irresponsabilidade legislativa. Obviamente que, e eu acho que isto é um elemento e é uma ótica que nos une, independentemente das nossas ideologias, de que é efetivamente a salvaguarda do superior interesse da criança. Mas então ali nós necessitamos de refletir se iremos meter a criança enquanto elemento central, mas se a iremos colocar no
centro dos afetos, das afetividades essenciais ao seu desenvolvimento, ou se iremos efetivamente estar a colocá-la no centro de tensões, conflitos, violências, etc. etc. E, igualmente, não acho minimamente útil esta imitação da opção, esta imperatividade do legislador relativamente àquilo que é a realidade, não é? E isto era o que eu há uma hora referia ali. Não se pode insistir em alterar uma legislação que acautela a residência alternada, que não as exclui, não é? Para uma imposição da residência alternada enquanto opção número 1, ignorando as entidades que trabalham quotidianamente e regularmente com vários casos relacionados com esta. É irónico quando se quer resolver a alienação parental através da residência alternada, não é? Porque, de facto, isto é nós estarmos a reconhecer de que ou um pai ou uma mãe está com uma indicação de que existe hipótese de não estar a assumir as responsabilidades, então o Estado vai exigir de que este indivíduo seja obrigado a corresponder a isto, e então ali nós olhamos e dizemos, então, como é que o Estado irá acautelar ali o superior interesse da criança, obrigando-a a estar com o indivíduo que, afinal, até não era esse o seu objetivo inicial. E referir ainda que, obviamente, que não se pode desejar dissociar a situação de uma criança da situação e do seu ambiente familiar. E aqui, obviamente, que entra a violência, os abusos, os maus tratos, a alienação parental. Senhora Deputada, para concluir. Sim. E independentemente de existirem especialistas, não sei aonde, não é, que fazem as suas análises académicas e intelectuais, e eu também sou alguém, não é, da área, e por ali fora, e que há até especialistas que têm artigos em que referem que é indiferente ou não que os dois pais ou que as duas mães não se entendam e que haja uma relação de conflito e que isto não tem nada a ver com a história das... com a história da regulação parental, ou seja, independentemente de um pai ser um pai violento ou de uma mãe ser uma mãe violenta, que isto não importa absolutamente, porque isto é algo entre eles. Não é algo entre eles quando se trata de um indivíduo menor de idade, que é um dependente, não apenas económico, mas é um dependente emocional, afetivo, etc. Senhora Deputada, para na concluir, minha mesmo... ótica, estas alterações legislativas são alterações
altamente problemáticas e ignoram completamente a heterogeneidade das famílias e a necessidade de se avaliar caso a caso todas as situações de regulação parental. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço aos Srs. Deputados pela oportunidade e os contributos que deram também aqui à audição do Instituto de Apoio à Criança e, portanto, para encerrarmos estes nossos trabalhos de hoje, eu dou a palavra ao Instituto de Apoio à Criança, na pessoa da Sra. Doutora Dulce Rocha, para até 20 minutos poder responder às preocupações e às opiniões dos senhores deputados. Depois, se entenderem, poderão alternar. O Sr. Dr. Manuel Coutinho tem a palavra para iniciar a intervenção final. Eu gostei muito de estar aqui e de vos ter ouvido. Eu acho que, no fundo, aqui todos somos Instituto de Apoio à Criança, porque todas as pessoas que falaram, todos os senhores deputados e deputadas que falaram, mostram um grande interesse na defesa e promoção dos direitos da criança. E todos percebem claramente que o regime de guarda pode influenciar muito a vida de uma criança. Continuo a achar que, volto outra vez aqui um bocadinho, como há pouco dizia, no âmbito da saúde mental, que não há nada mais previsível do que a imprevisibilidade do comportamento humano. Podemos nós julgar que estamos a achar que aquele pai e aquela mãe são duas pessoas ótimas, mas quando os ouvimos muitas vezes na consulta, nós vemos que eles são litigantes e que depois vão para os tribunais fazer teatro, vão para os tribunais fazer charme e vão para os tribunais muitas vezes com os seus advogados para fazerem um campo de batalha e, efetivamente, quem está no meio é a criança. Daí temos que ter muito cuidado e aqui, em resposta a algumas questões, muitas vezes, quando nós atribuímos uma guarda, seja ela a guarda do tipo A ou do tipo B, muitas vezes fazemos-lo às cegas. Não há uma guarda que seja melhor do que a outra, porque por trás daquele adulto há um indivíduo que nós não conhecemos e pode muitas vezes haver quadros, e é verdade que existem, de violência conjugal, de violência doméstica, e que as crianças são apanhadas no meio, e que temos que ter algum cuidado aqui quando se atribui a guarda. Por isso, para além daquele estudo que a doutora Dulce Rocha aqui falou, que eu acho que era fundamental, nós temos que ter muito cuidado com a criança e estas decisões, mesmo que sejam na regulação provisória, devem ser trabalhadas também com técnicos de saúde mental, com técnicos da área de serviço social, e tem que ser tudo, o juiz ou o tribunal, chamemos-lhe assim, não pode decidir sozinho. Tem que se perceber o que é que está por detrás, porque às vezes estamos com boa fé a entregar a criança a A ou a B, ou a A e a B, e estamos a fazer também uma maldade àquela criança. Ao Instituto de Apoio à Criança temos tido muitas situações de guardas de residência alternada que são um sucesso. Eu acho que a guarda em residência alternada é fantástica quando os pais também são fantásticos e quando os pais sabem estar à altura. Se calhar é bom que estes pais também aprendam a ser pais, porque não existe escola de pais. E se calhar, quando uma situação não há um entendimento, o tribunal devia dizer, este senhor e esta senhora têm que ter uma formação, conforme quando acontece com quem é apanhado ao telemóvel no automóvel, tem que ir aprender. E então, se calhar, se não sabem ser pais, têm que ter aulas, têm que ter um módulo de formação de 15 dias, pelo menos, olha, pode não servir para nada, mas pelo menos vão lá aprender que há regras básicas e vão lá aprender que o casal parental é para sempre. A relação conjugal pode acabar, mas o casal parental é para sempre e que aquele senhor e aquela senhora são pais e mães para sempre daquela criança. E têm que encontrar aqui a alternativa menos prejudicial para o filho. E para concluir ainda, as crianças que têm estes regimes não têm só 0 anos, ou 1 ano ou 2. Há crianças de 7, 8, 9 que já devem ser ouvidas. Há os avós que devem ser ouvidos. Há amigos que devem ser ouvidos. Há um conjunto de pessoas, há colegas de trabalho que também podem ser chamados, tentar ouvir o maior número de pessoas para quando se atribui mesmo esta regulação provisória, porque atribuir a regulação provisória ao pai e à mãe, ou atribuir à mãe, ou atribuir ao pai, na minha leitura é atribuir às cegas. E atribuir uma criança às cegas a uma pessoa, não sei se será o melhor. Deve-se fundamentar o mais possível a decisão e ouvir um conjunto de pessoas
as que trabalham, as empregadas que trabalham na empresa onde aquele pai e aquela mãe trabalham, os patrões, ouvir as pessoas para se começar a tomar uma decisão, porque ao Instituto de Apoio à Criança, como devem todos perceber, chega uma multiplicidade de situações, por isso é que nós estamos aqui para tentar compreender. Nós até temos algum receio de avançar com alguma proposta, porque a diversidade é tão grande, a multiplicidade de situações é tão grande, a violência e os casos aparecem muitas vezes como trovão em céu aberto. E nós, de repente, ficamos todos a dizer como é que é possível isto aconteceu. Ainda ontem, não é a propósito disto, um caso que eu vi na televisão, de 2 adultos, jovens universitários, que de repente dizemos todos, como é que é possível? É porque realmente as pessoas são muito imprevisíveis. E queria-vos agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Manuel Coutinho. Eu passo a palavra à Sra. Doutora Dulce Rocha. Tem 15 minutos para fazer a sua intervenção. Tem a palavra, Sra. Muito obrigada. Eu também estou muito contente por ter vindo aqui e quero saudar-vos a todos e cumprimentar-vos e agradecer a vossa disponibilidade para nos ouvir. O Dr. Manuel Coutinho há pouco estava a falar que nós devíamos fazer tudo para que os pais continuassem a ser pais. Foi esse realmente o mote, o divórcio e a guarda conjunta, uma forma de permanecer pais. Eu depois vou tirar umas fotocópias e hei de mandar à sua doutora. Agradeço a generosidade e depois distribuirei pelos senhores deputados. Muito obrigada. Realmente as nossas propostas iniciais previam, como disse, essa forma de guarda, as duas formas de guarda, portanto, prevíamos um 1905, número B, o B, 1905B, que dizia, no regime de guarda conjunta, todas as questões de particular importância para a vida do filho, designadamente as relativas à saúde, educação, residência, devem ser acordadas por ambos os pais. E 2, a residência do filho pode ser a de um dos pais ou alternadamente a de ambos. Portanto, não foi aprovada em 94, mas esta é a nossa ideia, quer dizer, essa é uma possibilidade que gostávamos que fosse mencionada na lei. Para responder aos senhores deputados, que eu gostei muito de vos ouvir a todos, a Sra. Doutora Isabel Rodrigues, realmente a questão... Eu queria falar da feminização da pobreza, não ficou clara, mas foi essa a minha ideia, quer dizer, aquelas mulheres que me apareciam no meu tribunal a toda a hora, porque não tinham dinheiro para os alimentos, porque aí nem era imaginável a guarda alternada, porque os pais das crianças tinham desaparecido e tinham deixado de se sentir responsáveis por seus filhos. Era nessas infelizes que eu estava a pensar, está a ver? Um regime preferencial vai de certeza colidir com a vida, com o cotidiano destas pessoas. Não, o regime da residência alternada é muito bom, é uma maravilha para muitas pessoas que eu conheço, mas não pode ser bom para outras pessoas que eu conheci na minha vida e cujo cotidiano continua a preocupar-me pela falta de condições. O regime provisório, quer a Sra. Doutora Isabel Rodrigues, quer a Sra. Doutora Mónica Quintela, falaram desse aspecto e é realmente um dos assuntos que mais me inquietam. Porque se houver um regime preferencial consagrado na lei, então quem está contra ele tem de fazer uma prova de facto negativo, que é a tal prova diabólica, como se chamava. Agora eu terminei a minha carreira de magistrada no Tribunal Central Administrativo e muitas vezes falava na prova de facto negativo, que era quase impossível de fazer, não é? Principalmente para aquelas pessoas que não têm
possibilidade de constituir advogado e, como sabe, nestas questões da regulação das responsabilidades parentais, sendo um processo de jurisdição voluntária, não é obrigatória a constituição de advogado, talvez fosse uma das questões que este Parlamento devesse pensar, se não estaríamos na hora de pedir advogados para quem não tem possibilidade de os ter, mesmo nestas questões, são tão importantes para a vida de cada um e para a vida das nossas crianças. Portanto, e nós no Instituto achamos que, de facto, este regime preferencial que não protegia estas pessoas mais vulneráveis, com uma condição mais humilde e com menos capacidades económicas. Acompanho muito as dúvidas do Sr. Deputado António Filipe. Os efeitos perversos que podem advir de uma alteração legislativa estão presentes no nosso espírito. Alterar uma lei com esta dimensão, nós nunca podemos estar a abrir uma caixa de Pandora e realmente, por enquanto, a pobreza é estrutural da nossa sociedade, é verdade. Não são apenas bolsas que há, não é só ali na Cova de Vapor e na Amadora e na Trafaria, não é só, há muita pobreza. E esta situação nova que estamos a viver do desemprego em muitas áreas da nossa sociedade, no turismo, na restauração, etc., isso vai trazer, não é, estava a pensar nos nossos meninos do bairro Alfredo Bem Saúde, que se autodenominam eles próprios alfredinhos, que é um bairro de uma comunidade cigana que o Instituto de Apoio à Criança acompanha. A pobreza já se está a notar, eles já estão a precisar de medidas de caridade. Quer dizer, não vejo que esta seja uma situação prioritária, sinceramente. Gostava muito mais que pensássemos no tal estudo, que fossem ouvidas personalidades. Nós temos um conselho consultivo no Instituto de Apoio à Criança, tentámos trazer 2 ilustres membros do conselho consultivo, o conselheiro Armando Leandro e a conselheira Clara Sotomayor. Ambos me enviaram estudos que fizeram, intervenções que fizeram. Ainda há bocado falei com o Dr. Armando Leandro, que me transmitiu que gostava, que não queria que eu deixasse cá o papel até, trouxe uns extratos, mas ele disse, não está bom, eu então prometo que faço um outro mais elaborado, mas eu até tinha visto aqui que ele, mas a determinada altura em que ele fala de que acha também que a residência alternada, que é uma excelente opção quando possível, mas que em condições de suficiente segurança, bom senso contínuo, aprofundamento de uma cultura em que a colaboração leal e adequada entre os pais e as mães seja uma aquisição melhor arraigada em toda a sociedade, portanto, mas no momento presente parece-me aconselhável a prudência acima referida nas questões relativas à regulação das responsabilidades parentais. É que está em causa cada infância, cuja qualidade, como todos sabemos, é essencial à qualidade de cada pessoa, por sua vez imprescindível ao desenvolvimento a todos os níveis. Portanto, ele também aconselha a prudência. A senhora conselheira hoje tinha consulta médica, não podia mesmo, porque coincidia, era exatamente a 11:15, não podia, a 11:45, não podia mesmo participar, apesar de termos falado na questão do Skype. Ela estará connosco, doutora, desculpe interromper, sim? Estará connosco por proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, numa audiência semelhante. Muito bom, porque vamos ela ouvir um conjunto ontem, de especialistas. Muito bom, porque ela mandou-nos ontem um texto muito interessante, em que citava vários estudos. Aliás, ela chegou a conhecer
a Wallerstein, ela chegou a conhecer, creio que faleceu ano passado, fez um estudo longitudinal muito interessante, em que interrogou, ela questionou as crianças que estavam a viver residência alternada, depois ouviu já adolescentes e depois já na fase adulta, já jovens adultos, e ela cita vários estudos, não apenas esse, mas também da Macintosh, era interessante. Então, pronto, eu abstenho de dizer o que é que ela me disse no e-mail, mas de facto eu compreendo, eu estou a ver-me da sua idade, foi quando eu entrei no Centro de Estudos Judiciários, foi aos 26 anos. Para mim, tudo me parecia mais fácil de conseguir, mais rápido de conseguir. E lembro-me quando, em 94, propusemos a redação da opção para a guarda conjunta, o Dr. Armando Leandro me dizia: doutora Dulce, mas olha que isso não é panaceia. Eu dizia: eu sei que não é panaceia, mas vai contribuir. O que é certo é que, apesar de algumas dificuldades iniciais, atualmente a percepção que nós temos, e era isso que a doutora Sandra Cunha perguntava há pouco, a percepção que nós temos é que está progressivamente a ser aceite. Os próprios senhores magistrados propõem aos pais essa forma de guarda partilhada, sempre que veem que, apesar de estarem em tribunal, e portanto haverá algum tipo de conflito, mas sempre que vem ali uma possibilidade, propõem a mediação familiar, propõem a terapia familiar, e realmente a ideia que temos é a de que os nossos magistrados estão muito na linha de considerar que sempre que possível a residência alternada é uma boa opção. Portanto, agora, não podemos esquecer-nos de que os casos que vão aos senhores magistrados são os casos em que há alguma espécie de conflito, e alguns são conflitos muito pronunciados, muito fortes, e muitos às vezes escondem aquilo que elas não têm coragem de dizer, que é a violência doméstica. Porque as pessoas têm muita vergonha de contar que eram batidas. As pessoas têm muito medo, às vezes, do agressor, e às vezes estão na primeira conferência, estão lado a lado. Não falam, choram apenas. Eu, quando via uma mulher a chorar numa conferência de pais, dizia: o que é que se passará a seguir? E ia falar com ela a seguir. E geralmente era essa a questão. É que tinham medo que abusasse da criança. Eu lembro-me de um caso, que aliás estava a falar, nesse caso, há pouco ao Sr. Dr. Manuel Coutinho, já falta pouco tempo, mas era um caso em que uma mãe chorava desalmadamente, o Sr. Juiz, eu estava em Almada, o processo até nem era meu, só que o meu colega era assim, era muito consciencioso e tinha ido com o filho ao médico, e eu que estava na instrução criminal na altura, fui chamada para ir à conferência de pais, e a senhora só não queria era pernoitas, e não conseguia explicar porquê, e chorava convulsivamente, e eu disse ao doutor, até já faleceu o juiz, o doutor Leão, doutor, nós vamos aceitar, ela não consegue explicar, mas tem aqui um medo relativamente à segurança da criança, um medo tão grande que o melhor é então fazemos por 6 meses, sem pernoitas, e depois logo se vê, chamamos outra vez a senhora. Tá. E, entretanto, pedimos um relatório à Segurança Social. Isto já foi há muitos anos, evidentemente. Portanto, foi antes de 94, porque eu ainda estava em Almada e aqui já estava em Lisboa. O que é certo é que, passado algum tempo, esse caso aparece-me na instrução criminal, fui eu que dei a acusação. O pai, durante uma tarde de domingo, tinha violado a criança, fez rasgadura completa do períneo, teve que vir para o Hospital Dona Estefânia por fazer uma laparotomia de exploração, ficou incapaz, estragou-lhe os órgãos sexuais de tal maneira, as trompas, etc.,
que a menina, a conclusão que havia é de que não podia ter filhos. Portanto, com 7 anos já sabia que não havia reconstrução possível. Só se foi possível reconstruir os grandes lábios e tal. A menina ficou aterrorizada. Ela só ao fim de uma semana é que disse que tinha sido o pai. E foi condenado, esse pai foi condenado a 13 anos e meio, e eu estava a contar, foi o Sr. Conselheiro Machado Soares, na altura juiz corregedor, era assim que se chamava ainda, e eu dizia, estou tão pouco, 13 anos e meio era tão pouco. Depois vinha eu a saber que, por causa de coisas desse género, havia condenações em 6 anos, por causa do crime continuado e agora do crime de trato sucessivo. E ele disse-me assim, Dulce, mas ele socorreu a criança, ele depois levou ao hospital, não a deixou morrer. Olha que há alguns que as deixam morrer. E eu pensei, meu Deus, como é que ele está a pensar numa coisa dessas? E agora vimos alguns que deixam, a Valentina foi deixada morrer. Portanto, a experiência é muito importante também. A experiência não é... o nosso mundo, quando... O nosso mundo é alargado pela nossa experiência, não é? E eu penso que este estudo seria essencial. Volto a dizer. E além do Sr. Dr. Armando Leandro e dos Srs. Conselheiros Armando Leandro e Clara Sotomayor, talvez o professor Emílio Salgueiro e o professor Daniel Sampaio, não é? Porque são da área da psicologia e da psiquiatria, também são membros do nosso Conselho Consultivo, que é um Conselho Consultivo de luxo. Gostávamos muito de fazer. O professor Emílio Salgueiro foi o primeiro que me chamou a atenção para a questão das guardas alternadas que estavam a ser atribuídas a crianças muito pequeninas. Às vezes ainda crianças a serem amamentadas, e ele ficava terrivelmente chocado com isso, e telefonava-me assim, doutora Dulce, como é que isto é possível? Eu disse, não me diga, mas, quer dizer, portanto, a sensação que temos é de que, muitas vezes, é utilizada de forma exagerada a residência alternada. Agora, imaginem se for consagrado o regime preferencial. Portanto, eu vi a doutora Inês Sousa Real, a sua deputada Joacina, eu gostei muito de vos ouvir, agradeço-vos a todos, mas era isto principalmente que queria dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Dulce Rocha, Dr. Manuel Coutinho, pelo contributo que trouxeram por parte do Instituto de Apoio à Criança, que foi muito importante aqui para os nossos trabalhos em especialidade, e, portanto, resta-me agradecer uma vez mais por terem estado connosco. Desejar-vos a todos um bom fim de semana e bem-ajam.